Irmãos, é de muita alegria para mim, muita alegria mesmo. Vocês não sabem o quanto para mim foi doloroso estar no culto e não poder pregar, estar no culto e não poder cantar. Para mim era muito doloroso, mas graças a Deus que a sua mão está sobre nós e a sua bondade, uma vez mais, neste dia, nós vamos ver. Eu quero conversar com os irmãos nesta noite, pensar com os irmãos em torno de um texto bastante conhecido. Eu vou ler 2 textos e vamos conversar sobre esses 2 textos. O primeiro está no livro de Salmos, o número 23 e o verso 1. Salmos, número 23 e o verso 1. Acredito que não precisa nem abrir. Todo mundo sabe decor e salteado esse salmo. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em segundo texto eu quero ler aquele que está no livro de Êxodo capítulo 3 e o versículo 14, diz assim a palavra do eterno Senhor: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Louvado seja Deus pela sua palavra, e nós pedimos ao Senhor que pela tua infinita misericórdia o Senhor fale conosco nesta noite. Amém? Irmãos, algo bastante importante, este é um salmo de Davi. Davi, como todos nós sabemos e conhecemos, foi um servo exponencial, tão exponencial que Deus deu um testemunho vivo de Davi, registrado por Lucas no livro de Atos, quando Deus diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Irmãos, não é simplesmente um homem que está falando de Davi, mas é o Todo-Poderoso. Então nós vemos Davi aqui compondo um cântico, porque Salmos, ele é composto por poesias, por cânticos e por oração. E nós vemos Davi aqui compondo este cântico do número 23 do livro de Salmos, que não nos dá, em certa medida, muito elementos para nós, de forma taxativa, dizermos: esse Salmos é a despeito disto ou daquela passagem da vida de Davi, ou esse período que Davi está passando. Nós não temos esses elementos que, de certa forma, vai caracterizar os Salmos. Mas aquilo que nós podemos ver quando vamos ler todo este salmo é que pode ser composto, ou esse Davi compôs este salmo em um tempo da sua vida em que talvez ele não estava simplesmente tão seguro, ou ele não estava tão descansado. Acredita-se alguns que Davi escreve estes salmos talvez no tempo em que estava fugindo do rei Saul, porque vocês sabem que Saul estava procurando Davi. Lá na minha terra tem uma frase que a gente fala assim: está procurar com candeeiro. Aqui vocês falam também, procurar com candeeiro? Pois é, procurar com candeeiro. Candeeiro é cafuca. Vocês sabem o que é cafuca? Tem cafuca? Pois é, não tem cafuca não, né? Candeeiro. Pois é, procurar com candeeiro é você, olha, fazer das tripas o coração para você achar uma pessoa. Você vende, compra para achar uma pessoa. Então, era dessa forma que Saul estava procurando Davi, para pegar o Davi e esganar o Davi, porque Davi estava tirando a paz de Saul, porque as pessoas estavam dizendo: olha, nós gostávamos mais de Davi do que Saul. Davi ganhou mais do que Saul. E Saul estava para acabar com Davi. E pode ser, não estou afirmando, pode ser que neste tempo de esconde-esconde de Davi, ele encontra um tempinho para escrever este salmo de número 23. Ou talvez
pudesse ser, em hipótese, Davi, enquanto estava cuidando das ovelhas do seu pai. Irmã, vamos orar agora mesmo. Quando Davi estava ali no campo, cuidando da ovelha do seu pai, esquecido por ele, por pai, por todos os seus irmãos, talvez Davi se sentia, de certa forma, injuriado por eles, e ele chega e escreve este salmo de número 23. Então, o que nós podemos ver em soma do Salmo 23 é que Davi, ele escreve e demonstra o seu desapego de conforto e da segurança que o mundo pode dar. Ele começa o Salmo dizendo: o Senhor é meu pastor. Repara que a consciência de ser pastor pressupõe segurança, e Davi está simplesmente transmitindo para nós hoje que a segurança dele não estava nas circunstâncias da sua vida, mas estava num Deus que é vivo, que é verdadeiro, que é fiel, que cumpre a sua palavra e que vive para a sua glória e que tem um propósito eterno para tudo que acontece na nossa vida. A despeito do propósito eterno de Deus, tem coisa que nós não vamos entender. Tem resposta que nós não iremos ter. Talvez quando você chegar no céu, se você tiver assim muita coragem, entra e vai falar para ó Senhor Deus, por que o Senhor fez aquilo? Se você tiver muita coragem, dona Beca. Então, o que a gente vê aqui, meu irmão, a imagem de Deus como pastor não é apresentada por Davi simplesmente como um Senhor que está distante, nem simplesmente como um rochedo impessoal. Davi chega a dizer para nós: olha, o Senhor é o meu pastor. Repara que ele não olha para Deus como pastor geral, ele não olha para Deus como segurança impessoal, mas ele olha para Deus como algo muito pessoal, e ele começa a dizer: é o meu pastor. E tanto assim é que o texto que nós lemos de Moisés, quando pergunta para Deus quem é o Senhor, quando Moisés pergunta para Deus: e quando eu chegar lá e os filhos de Israel me perguntarem quem mandou você, Deus diz: olha, fala para eles que o eu só te enviou. Eu sou. Essa é uma grande verdade. Isso é uma grande mensagem do Senhor. Nós vamos chegar lá. Então o que a gente pode ver é que Deus, o pastor de Davi, ele é aquele que está presente e é aquele que cuida dele em toda a sua necessidade, como o pastor cuida das suas ovelhas. Sabe, algo que eu fico impressionado é quando Jesus ele usa conjecturas, quando ele traz eufemismo para nos explicar, de certa forma, como ele cuida da sua igreja. Ele fala que nós somos ovelhas, ele é o bom pastor. E algo bastante importante, ele diz que ele é o bom pastor que dá a vida pela igreja, pelas suas ovelhas. Ele não come ovelhas, ele se doa no lugar de ovelhas. Que negócio fantástico. Ele diz que nós somos corpo, ele é a cabeça. Ele diz que nós somos a família. Ele diz que nós somos a unidade. Ele diz que nós somos a comunhão. Sabe, tudo isso só para mostrar para nós que ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus de relacionamento. E entender ele enquanto pastor, sendo um Deus de relacionamento, nós não temos para onde ir. Se nós quisermos verdadeiramente seguir a Cristo genuinamente e nos preparar para a glória, precisamos investir no nosso relacionamento com Deus. Precisamos muito. No contexto, aquilo que Davi nos deixa é que Deus, enquanto pastor, é um Deus cuidador. Pastor ele é um Deus apacentador, porque a missão do pastor é apacentar as ovelhas, é cuidar, é zelar pela saúde das ovelhas. E quando Davi diz simplesmente que essa é a imagem que ele tem desse Deus poderoso, ele está dizendo simplesmente que Deus é um Deus de íntima
de íntimo relacionamento, é um Deus que nós precisamos também de intimidade com esse Deus. De intimidade com esse Deus. Então o que a gente vê aqui, irmãos, é que este salmo, ele não foi simplesmente uma poesia de Davi, ou talvez uma oração de Davi, mas é um salmo que primeiro, originariamente, surge no coração de Deus, e ele é escrito, expresso por Davi. Deus se identifica em primeiro como Senhor, como pastor de Davi, e Davi, entendendo isso, ele escreve: o Senhor, o Deus, o Jeová, ele é o meu pastor. Deus primeiro fala conosco, até porque não tem um homem sem Deus, não tem iniciativa própria para chegar perto de Deus. Toda iniciativa, toda movimentação da nossa parte para chegar até Deus, pode ter certeza que é Deus que coloca em nós. Nós não temos capacidade de amar a Deus sem que Ele ministre o amor que Ele precisa dentro do nosso coração. Isso é algo bastante importante. Deus cuida de nós, como um pai cuida do seu filho, como um pastor cuida da sua ovelha. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos tem como alvo do seu grande e precioso amor. Tanto assim é que João vai escrever no livro de João, capítulo 13, versículo 16, o que ele vai falar, o quê? Oi? João 3,16. Olha só, tá bom até aqui. Nós somos alvo do amor de Deus. Por isso mesmo, olha só, até está concordando com as bombas ali. Nós somos alvo do amor de Deus, meu irmão. Por isso Ele é nosso pastor. Duas lições eu quero tirar para a nossa meditação nesta noite. A primeira lição está na parte A deste versículo que nós acabamos, deste verso que nós acabamos de ler, do Salmos número 23. O Senhor é meu pastor. A primeira lição é que nós precisamos de uma dependência contínua do nosso Senhor. Olha só, Deus é o meu pastor. Fala de uma dependência contínua da nossa parte para com Deus. Algumas verdades importantes é que o termo Senhor, na antiguidade, remetia a poder, força e sabedoria. Então, usar esse termo, quando Davi usa a palavra Senhor, Davi tinha certeza de que Deus era o dono de tudo na sua vida. Repara que não era uma palavra usada para qualquer coisa nem para qualquer pessoa, porque o sentido por trás da palavra Senhor remetia a poder, a força e a sabedoria. E algo bastante importante é que a palavra em si, descrita no original hebraico, Senhor, até hoje, ninguém sabe qual é a pronúncia certa. Sabe por quê? Porque ela é originária do tetragrama YHWH, que a gente costumeiramente chama de Jeová. Mas não é isso, até porque alguns escritos dizem que este tetragrama, ele sempre é uma expressão de essência de Deus. Por isso ninguém consegue na perfeição expressá-la. Alguns dizem que esse tetragrama significa o ar, a essência de Deus por tudo aquilo que foi criado por Ele. Então repara que Davi usa logo esta palavra para passar a ideia da intimidade, do relacionamento, do nome que é pessoal de Deus, que o homem não consegue expressar. E Davi diz: é esse que é o meu pastor. Esse que o homem não consegue explicar.
esse que o homem não consegue falar, esse que o homem não consegue entender, esse que está no céu, esse que tem um nome diferente, ele é o meu pastor. Meu irmão, minha irmã, e algo bastante importante, é que no texto, em referência que eu li no livro de Êxodo, o Senhor se identifica novamente como Senhor agora, simplesmente dizendo, eu sou. Repara que até aqui, Davi, ele identifica o seu pastor como Jeová, ele identifica o seu pastor como o Senhor, aquele que tem poder, que tem força, que tem sabedoria. E quando nós paramos para pensar um pouco mais em Deus, e para no questionamento de Moisés, a perguntar para Deus, quem é o Senhor? Deus diz para ele, eu sou o que eu sou. Sabe algo bastante importante? É que a expressão eu sou, no hebraico, é exatamente a mesma palavra que Davi usa para dizer, o Senhor é o meu pastor. Então Davi está falando desse Deus. Esse Deus que é um Deus de todas as situações. Desse Deus que é um Deus presente na nossa vida para tudo que nós precisamos. Quando ele diz, eu sou o que eu sou, alguém escreveu que Jesus dizendo, eu sou, Deus dizendo, eu sou o que eu sou. Ele estava dizendo simplesmente, se tiveres fome, eu serei o seu alimento. Se tiveres frio, eu serei o seu calor. Se tiveres sede, eu serei a água para te saciar. Se tiveres caído, eu sou a mão que te levanta. Se tiveres doente, serei a sua cura. Se tiveres só, serei a sua eterna companhia. Ou seja, eu sou o que sou, porque eu sou aquilo que você precisa. Esse é o Senhor, pastor de Davi. Esse é o Senhor, nosso pastor. É nele que nós cantamos nesta noite, exaltai, exaltai. Ele é o Salvador. Esse Senhor, repara que quando Davi, ele traz, de certa forma, para o Salmos 23, esse tetragrama, ele deixa claro que é o mesmo Deus que o ajudou, que cuidou, que pastoreou o seu povo no deserto. É o mesmo Deus que hoje nós estamos louvando e exaltando o seu santo nome. O Deus não cuidou do povo e deixou-lhes no deserto. Deus cuidou, alimentou, suportou, pastoreou. É o mesmo Deus que Davi reconhece como seu pastor e que para nós nesta noite é exatamente o mesmo, meu irmão. A declaração, Davi declara que confia na permanente presença do seu pastor, nesse momento ou nos momentos de tribulação da sua vida. Ele diz, é o meu pastor, de nada ou nada me faltará. Ou seja, é meu pastor, eu estou protegido por ele. Por toda a tribulação da nossa vida, o Senhor, nosso pastor, ele nos convida a descansar nele, a confiar nele, porque ele não muda. João, quando escreve por revelação de Deus, Apocalipse, ele vai falar que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele é o Senhor, ele é o nosso pastor. João Calvino vai dizer algo bastante importante. Ele diz que, escreveu dizendo assim, só atribuímos a Deus o ofício de pastor com a devida e legítima honra. Isso é bastante importante. Isso aqui é bastante importante. Deixa-me terminar de ler o pensamento do Calvino e depois eu vou falar o meu pensamento. Ele diz, só atribuiremos a Deus o ofício do pastor com a devida e legítima honra quando formos persuadidos de que a sua exclusiva providência é suficiente para suprir toda a nossa necessidade. Sabe o que o Calvino está querendo dizer para nós? É que Deus, o Senhor, ele é suficiente. Mas agora há um pequeno paradoxo quando nós pensamos no Senhor enquanto nosso pastor e a nossa vida aqui na terra.
É que a gente, por vezes, em nome de uma cultura totalmente divorciada com o desejo de Deus, a gente vive uma fé idólatra. Uma fé, na verdade, qualquer coisa desajustada, porque nós confiamos em Deus, mas eu confio em Deus, mas também confio no meu dinheiro. Eu confio em Deus, mas tanto quanto a minha saúde estiver em plena situação. Eu confio em Deus tanto enquanto eu tiver um bom emprego. Eu confio em Deus tanto quanto a minha vontade é feita. Porque se foge do meu consentimento, do meu amparo, eu já não confio tanto assim em Deus. Por isso, Calvino diz assim, olha, que nós precisamos de forma devida e legítima considerar Deus nosso Senhor e honrá-lo. Eu considero o meu Senhor, que não deixa faltar nada para mim em todo o tempo, ainda que tudo esteja em falta. Então, o que a gente precisa entender, meu irmão, é que o nosso Senhor, Ele está acima das circunstâncias da nossa vida. E nós precisamos honrá-lo nesta posição que Ele ocupa. Nós precisamos glorificá-lo nessa posição que Ele ocupa. Nós não podemos diminuir a Deus aos nossos olhos. Como falou aqui o irmão, tem muita gente que está desacreditando da fé por esses tempos, porque um bocado de irresponsável usando o nome de Deus para aquilo que Deus não estava fazendo. Mas isso é normal, desde sempre existiu, tanto é que no livro de Ezequiel, no capítulo 23, Deus levantou e disse para o profeta, olha profeta, você vai e denuncia meu povo, principalmente a sacerdotes, que dizem assim, diz o Senhor, quando o Senhor nada disse. Eu quero dizer para eles que o juízo virá sobre a vida deles. Desde tempo antigo existiu, então não fique triste. Não fique triste se alguém está falando. Mas outra coisa bastante importante, as pessoas não conseguem falar mal de Deus. Quando você vê alguém falando alguma coisa contra Deus, ela simplesmente está revelando quem ela é. Ela não fala, porque Deus está acima da realidade do homem. Nós jamais conseguiremos beliscar a santidade de Deus. O homem, ele é pobre, ele é pequeno, ele é humilhado. Por isso, não fiquem tristes se vocês ouvirem alguém falando mal, dizendo falar mal de Jesus. Não estão falando mal de Deus, porque não conseguem falar mal de Deus. Amém? Então, o que nós precisamos observar é que Deus só é pastor daqueles que, com senso próprio, da sua fragilidade, da sua pobreza, sente-se dependente da proteção de Deus e busca viver de acordo com a vontade de Deus. Fora disso, irmão, não tem pastor, não tem senhor. Se nós não reconhecermos de forma honrosa e legítima o senhorio de Deus, se nós não reconhecermos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa pobreza, e se nós não buscarmos a dependência do Senhor, Ele não é nosso Senhor, Ele não é nosso Pai. Nós nos tornamos os nossos próprios deuses. Segunda lição, está na parte B do versículo, ou do verso. Diz a palavra do Senhor, a parte B do verso, nada me faltará. Nós já vimos até aqui a consciência de Davi sobre o Senhor é meu pastor. Quem é esse Senhor? E enquanto o Senhor, o que Ele faz? Enquanto pastor, o que Ele faz? Olha só, o que Ele faz é não permitir que nós tenhamos falta de nada. Algo bastante importante, e aqui, para a nossa melhor compreensão. Sabemos que a Bíblia não foi escrita em português, e isso é bastante claro. E esse texto no hebraico, a escrita é: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Só que para uma melhor compreensão, nós que falamos portugueses, de nada terei falta, parece que está desajustado com o Senhor é meu pastor. Então, para a nossa melhor compreensão, a gente lê: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas só que a essência do texto é: de nada terei falta, que é diferente de nada me faltará.
Quando você lê, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você quer dizer que você não pode ter falta de nada. Você tem que ter tudo. Mas agora, quando você lê o texto, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, eu compreendo de que nada para me sustentar no propósito de Deus me faltará. Então eu não terei falta daquilo que precisas ter em mim para continuar, porque é algo que Deus, o meu Senhor, o meu pastor, Ele me garante. Você compreendeu nesta noite? Que coisa bastante importante. Então, a capacidade, meu irmão, que o pastor tem de prover e suprir, nunca pode ser alvo de nossa dúvida. Davi vai dizer, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Esse de nada terei falta ou nada me faltará, não pode ser questionado, Rebeca. Se nós amamos o Senhor, sabemos que Ele é o eu sou, sabemos que Ele é o eu sou, ou seja, a provisão para a nossa necessidade, então de nada nós teremos falta, é a palavra que Ele garante também. Algo bastante importante é que Filipenses capítulo 4 e o versículo 13, Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Repara algo bastante lindo. Davi diz, de nada terei falta. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo aquilo que o meu pastor precisa me garantir para que eu continue fortalecido em Deus, eu não terei falta. Porque isto é promessa dele. Isto é a garantia dele. Então o termo nada terei falta reflete uma posição de que mesmo que nos falte algo aparente e transitório, o Senhor nos ajuda em nossas necessidades. Deus é real. Por isso Ele é nosso Senhor. Por isso Ele é o eu sou. Deus é real. A bondade de Deus, refletida na vida, ou na minha vida, e na vida da minha família por esses dias, é algo tão lindo, tão poderoso, que entendo com muita facilidade o que Davi está dizendo, nada terei falta. Nada terei falta. Você sabe quando você está exposto a situações em que você precisa simplesmente honrar com compromissos que você faz, e você se vê em apuros para honrar, mas no dia de honrar aparece a provisão, isto é, nada me faltará, nada terei falta, conquanto eu simplesmente de forma honesta, de forma excelente, honre a meu Deus, que é o meu Senhor. Por isso, meu irmão, Deus nos concede em cada circunstância tudo aquilo que nós precisamos para nós termos a nossa vitória em Cristo Jesus. Então o que nós vamos ver, meu irmão, olha só o que o texto vai dizer. Paulo em 2 Coríntios capítulo 15, versículo 57, ele vai dizer, mas a graça de Deus que nos dá vitória, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, de nada terei falta, não faltará nada que for necessário à realização da vontade de Deus na minha vida, porque, meu irmão, a nossa vitória vem no nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa vitória. A provisão que Deus, o Senhor, nos concede, não é tão somente no material. Quando eu digo que Deus é real, Ele não é real simplesmente para prover o material. Não! Deus, Ele nos concede também bênçãos espirituais. E essa bênção espiritual, nós precisamos desejá-la como as ovelhas desgarradas que precisam do seu pastor para andar no caminho. Sabe uma coisa, meu irmão? É que por vezes, nós achamos que já estamos suficientemente maduros na caminhada. Achamos que já conhecemos tudo acerca de Jesus. Lei do engano. Por quê, irmãos? Nós precisamos procurar esta graça
Esta graça que é transmitida pela vitória em Cristo Jesus todos os dias, pedindo a Deus que nos coloque no caminho, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine o entendimento, pedindo a Jesus que cumpra a sua promessa de voltar. Porque este mundo não é o nosso lar. Há uma canção que diz que no mundo não está meu lar. Então nós não podemos descansar aqui. Querer descansar aqui, meu irmão, é simplesmente não desejar o céu. Então nós precisamos desejar o céu. Viver nesta vida como peregrino. Viver nesta vida como ovelha que precisa constantemente do seu pastor. E confiar simplesmente no seu pastor. Nada faltará. Pois me contentarei com a provisão e o cuidado do bom pastor, mesmo em tempo pessoalmente difícil, porque aquele que cuida de mim é digno de toda a minha confiança. Por isso de nada terei falta, ainda e a despeito de tempo pessoalmente difícil. Pode ser um tempo que só você esteja passando por o vale da sombra da morte e todo mundo está regozijando. Mas neste tempo da sua particularidade, na sua pessoalidade com o Senhor, Ele cuida de você porque Ele te ama. Nós somos alvos do amor de Deus. Filipenses 4:11 vai dizer, dito isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Repara, o que Paulo está dizendo aqui, a despeito das circunstâncias, eu aprendi a viver olhando só para o Senhor. Porque é o Senhor que é a minha alegria. Ainda que as circunstâncias me provocam choro, desânimo, lamento e lamúria, eu aprendi a viver, ele diz aqui, em qualquer situação, regozijando. Meu irmão, minha irmã, ainda que eu e você tenhamos abundância de todas as coisas, ou escassez de maior parte delas, todas as coisas excelentes, mas temporárias desta vida, ainda que nós tenhamos tudo isso, no entanto, se o Senhor não for o nosso pastor, nada daquilo que a gente acha ter vai nos valer no dia da volta de Cristo Jesus. Eu e você, nós precisamos saber que a felicidade está exatamente em nós vivermos como ovelhas que têm um pastor. O sumo pastor é Cristo Jesus. Por isso eu fico preocupado com um crente que anda para cima e para baixo e não tem um pastor. Isto é problema. Porque ovelha desgarrada é problema, irmão. E cria problema, que é uma coisa linda. Neste dia eu estava falando com alguém. Na minha igreja, lá em Cabo Verde, esse olhar de Rebeca assim me fulmina logo. Na igreja que nós estávamos lá em Cabo Verde, no dia que eu vinha, eu e a minha esposa, o meu pastor, E olha que eu poucas vezes vi meu pastor emocionar. Muito poucas vezes. Mas nesse dia eu vi ele emocionar. E ele falou algo bastante importante. Eu não estou perdendo um pastor. Eu estou perdendo uma ovelha. Estou perdendo um amigo. Porque eu, enquanto pastor, eu nunca deixei de ter esta consciência de que eu sou ovelha. Isso faz toda a diferença. Eu não saía para pregar em um lugar que o meu pastor não me abençoasse. Hoje você fica em casa e você ouve. A sua ovelha está lá na igreja YZ. Suas ovelhas estão pregando, está cantando na igreja aqui. Vai sair, está mais para lobo do que para ovelha. Está mais para cabrito do que para ovelha. A ovelha precisa saber
que pastor não é simplesmente uma conivência. O pastor para ela não é circunstancial. O pastor é uma necessidade. Por isso Jesus disse a Pedro: pastoreia as minhas ovelhas. Por isso Jesus veio, porque a igreja precisa ser pastoreada. Então, quando a ovelha tem vida própria, pastor, tem um negócio aqui atrás, que tem um cajado ali que eu vi ali, tem um cajado. Sabe como que... Eu estou falando agora de ovelha. Quando a ovelha tem vida própria, que quer sair do rebanho, sabe como o pastor faz para trazer ela para o rebanho de volta? Joga tal no pescoço, dá uma puxada, ou então dá uma na perna. Aí ela volta. Mas esse pastor lá, ó, pastor lá do campo, pastor aqui, ele fala da Bíblia. E particularmente esse pastor aqui que vocês estão falando, ele fala só da Bíblia. Se você quiser obedecer, Tiago capítulo 1, versículo 22, o que diz lá, minha irmã? Olha só, irmão, praticante da palavra, a ovelha precisa praticar a palavra. Se não, Fala de novo, Rebeca, eu gostei. Cara, vai dar trabalho para roubar e dar um vídeo. Vocês ouviram o que a Rebeca falou? Ah, Rebeca, eles querem te ouvir de sua boca, porque senão vai falar que eu que te ensinei essas coisas aqui. Pode falar, Rebeca. O pastor vai dar trabalho para roubar e dar o vídeo inteiro que ele está tossindo. Ovelha precisa andar sob os cuidados do pastor. Senão... Hã? O pastor vai dar trabalho para roubar. Exatamente. O pastor vai pegar nas ovelhas. Ó. Eu quero terminar deixando duas aplicações para a sua vida. Primeira, o Senhor espera de nós uma dependência contínua. Essa é a primeira aplicação. Salmo, número 40, e o verso 17 diz assim: mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Olha só, Deus espera que nós tenhamos uma dependência dEle. A gente confie no Senhor, sabendo que o nosso Senhor, Ele é soberano, como um dos seus atributos incomunicáveis. O Senhor é soberano, não há absolutamente nada abaixo de Deus que foge à visão e ao controle de Deus. Nem na sua casa, nem na sua vida, nem no seu país. Nada foge ao controle de Deus. Segunda aplicação para a sua própria vida. O Senhor espera que confiemos nos seus benefícios. O Senhor espera que confiemos nos seus benefícios. Davi disse: o Senhor é meu pastor. O fato de ser meu pastor, o fato de confiar nele, há um benefício. De nada terei falta. De nada terei falta. Os Salmos, o número 68 e o verso 19 vai dizer: bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Meu irmão, minha irmã, isto é o desejo de Deus para as nossas vidas. Que eu e você possamos descansar no Senhor. Que eu e você possamos confiar naquele que é o nosso Senhor, nosso Pai. Amém? Baixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela chuva que cai sobre esta cidade. Obrigado, Senhor, pela igreja que se reuniu aqui nesta noite. Nós louvamos a Ti, Senhor. Bendito é o Senhor. Obrigado por ser o nosso pastor e, consequentemente, de nada teremos falta. Glorifica o Teu nome em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Né? Vamos ficar de pé, vamos orar pela vida da nossa irmã Diane.
a sua coluna que está ali, que eu sei que está doendo muito ela aí, pela sua também. Vamos orar pelos nossos irmãos e depois nós vamos para casa. O que foi, mano? Com sua coluna também? Não. Ah. Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo. E eu quero rogar o Senhor nesta noite, em favor da nossa irmã Diane, por essas dores que ela tem na coluna, clamando o Senhor que cure a nossa irmã em nome de Jesus Cristo. Deus, o homem pode, Senhor, dar N diagnósticos, mas basta uma palavra tua, uma única palavra tua, para que o nosso corpo ele seja curado, restaurado. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti pela cura da nossa irmã neste momento. Amém. Rogamos o Senhor pela vida do nosso irmão Cristiano, também as dores na coluna. O Senhor possa estar ministrando a Tua cura e restauração do Teu filho. O Senhor possa, Deus, estar visitando ele com a cura neste momento, que o Teu filho se sinta bem, em paz, para continuar servindo o Senhor com alegria e disposição, Senhor. Em nome de Jesus, cure o irmão Cristiano. Deus, seja com a Tua igreja que se reúne aqui, agora que nós vamos às nossas casas, o Senhor nos leve em paz, nos livre de todo o perigo, de todo o mal, nos conceda uma noite de descanso da nossa alma, da nossa mente e nos prepara para o dia de amanhã. Glorifica o Teu nome em nossas vidas, Senhor. Nós clamamos a Ti, agradecendo por este tempo. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu amado Filho, a comunhão e doces consolações do Espírito Santo e vivo de Deus, esteja em nós e no nosso meio, hoje e sempre. Amém.